Olá, meus alunos e minhas alunas, sejam muito bem-vindas para mais uma aula com o professor e enfermeiro Oséias Venâncio. E o tema da nossa aula de hoje é biossegurança na punção venosa periférica. Vamos lá? Professor, fala para mim, o que seria biossegurança? A biossegurança, ela é definida como um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes à atividade que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida e saúde humana e o meio ambiente. Beleza? Mas, professor, fala para mim o que seria risco? Risco é a probabilidade de ocorrer um evento bem definido com dano à saúde, beleza? Então, vamos seguir. No ambiente hospitalar, ali no ambiente organizacional, nós encontramos 5 grupos de risco. E quais seriam esses grupos de risco? Nós temos os riscos ergonômico, risco físico, risco químico, risco biológico e risco de acidente. Vamos dar enfoque no momento aqui ao risco biológico e ao risco de acidente, tá? Que estão correlacionados ali com a nossa punção venosa periférica, beleza? Professor, quais são os tipos de risco biológico? Nós temos então vírus, bactérias, bacilos, protozoários, tá? Todos esses patógenos aí que possam causar aí algum dano à saúde, né, do ser humano. E o risco de acidente aí propriamente dito, que seria uma queda ou até mesmo aí uma perfuração por pérfuro cortante, beleza? Então, quais são as medidas padrões de precaução aí que nós temos para evitar uma contaminação cruzada, tá? Para evitar algum tipo de acidente? Então, nós temos aí as principais medidas de precaução, a higienização das mãos, o uso de EPIs, tá? Mas, professor, por que se faz necessário aí a higienização das mãos, tá? A higienização das mãos, ela é de suma importância para a remoção de vírus, bactérias, micro-organismos, sujidades ou qualquer outras substâncias ali nocivas à saúde que estejam na pele, na mão da gente ali, tá? E essa é a principal ferramenta a ser utilizada ali e mais eficaz no controle de disseminação aí de infecção, beleza? Então, podemos fazer uma aula anterior que nós tínhamos feito da higienização das mãos, aí quais seriam os 5 momentos aí da lavagem das mãos. Então, o nosso primeiro momento de lavagem das mãos é antes de ir até o nosso paciente, tá? Então, quando a gente está lá no postinho de enfermagem, que a gente vai lá fazer a primeira visita no nosso paciente ou as posteriores, tá? A gente faz aí a higienização das mãos. O segundo momento de higienização das mãos é quando a gente vai realizar algum tipo de procedimento asséptico ali no paciente. No nosso caso aí, a punção venosa periférica, tá? Uma AVP. Um terceiro momento aí da higienização das mãos é quando eu tenho contato com fluidos corporais do paciente. Mas, professor, eu não sei o que é fluidos corporais. O que seria isso? Tá? Então, o que seria fluidos corporais? Sangue, urina, fezes, né? Então, esses aí seriam os fluidos corporais que nos devem fazer a lavagem das mãos caso tenhamos algum tipo de contato com eles, tá? E o quarto momento é quando a gente finaliza ali o processo, né, de cuidado ali com o paciente, de punção venosa, de uma arrumação de cama, de um banho no leito. Então aí a gente tem que fazer a higienização das mãos, que seria esse o quarto passo. Já o quinto passo é quando eu toco em mobiliários ou pertences ali do paciente, tá? Então eu fui lá fazer uma visita do paciente para ver como que ele tá e acabo encostando ali na cama do paciente, na cabeceira ali. Então esse é o nosso quinto passo de higienização das mãos. Quais seriam os EPIs aí, precauções padrões que a gente tem no ambiente lá de trabalho lá para ser prevenido a contaminação? O que seria EPI, professor? Não sei também o que é EPI, tá? O EPI é o equipamento de proteção individual, beleza? Tá? Então, como princípio ali, primeiro passo ali, seria a luva. Luva de procedimento mesmo, tá, pessoal? A luva de procedimento, ela é o nosso primeiro EPI. Lembrando sempre que a luva não exclui a necessidade ali de lavagem das mãos, tá? Então, eu tenho que fazer a lavagem das mãos e depois calçar a luva. O segundo EPI que a gente tem ali como precaução padrão seria a touca, tá?
E o terceiro seria a máscara. A máscara pode ser uma máscara cirúrgica, pode ser uma máscara N95 com um filtro, tá? O quarto EPI é o próprio jaleco, tá? Então, ele aí faz uma barreira aí entre protozoários e a gente também, tá? E o quinto seria o óculos de proteção individual. Ele é muito importante também porque a via ocular, ela também é uma porta de entrada para contaminação, para infecção, beleza? Então, vamos seguindo aí com a nossa aula. Agora, então, nós vamos, propriamente dito, aos cuidados de punção venosa. Fala para mim, professor, quais seriam os cuidados que a gente tem que tomar durante ali o processo de punção venosa? Tá, então, a princípio, vamos ter que escolher o nosso catéter. O que seria um catéter, professor? O catéter é nada mais, nada menos do que um abocate ali, um scalp, o dispositivo que a gente vai utilizar ali para fazer a punção, beleza? Então, quais são os critérios ali de escolha de catéter, de abocate que a gente vai utilizar? Primeiro eu tenho que saber o meu paciente é uma criança, é um idoso, é um jovem, e eu tenho também que saber qual que é a finalidade dessa punção venosa, tá? Se eu vou permanecer com o catéter ali por um período prolongado, se eu vou fazer uma hemotransfusão, uma hemoterapia, tá? Ou se eu vou fazer só uma medicação ali e o paciente já vai embora. Então eu tenho que saber a finalidade para mim saber também a escolha desse catéter. Reunindo os materiais, tá? Fiz a escolha do meu catéter, reunindo os materiais e vamos lá para o nosso paciente. Antes de realizar o procedimento, eu vou fazer uma asepsia no local onde vai ser realizada a punção, no sítio aonde vai ser realizada a nossa punção com o álcool 70 e um algodão, certo? Sempre no sentido oposto do pelo. Qual que é a função dessa asepsia? É fazer a retirada ali de sujidade, de possíveis vírus, de possíveis bactérias que estão ali no sítio onde vai ser realizada a punção, beleza? Mas, professor, por que tem que ser feito isso? Bom, nós estamos fazendo um procedimento invasivo, nós vamos estar colocando um catéter na veia do paciente, ou seja, nós não podemos levar sujidade, levar contaminação para a corrente sanguínea desse paciente, para evitar uma infecção, beleza? Então, depois que realizou o procedimento, nós vamos proceder com a fixação desse acesso. O que vai conter nessa fixação? É a data que foi realizado o acesso, o tipo de abocate, no caso o número do abocate, quem que realizou a punção, tá? E a gente vai acompanhar esse acesso venoso para ver se ele está permeável, para ver se ele não está apresentando hipiremia, se ele não está apresentando nenhum tipo de sinais flogístico, se ele não está apresentando nenhum edema, tá? E aí, ou se também não está apresentando nenhum tipo de felebite, beleza? Porque esse acesso, se ele estiver permeável e estiver muito bem, tudo certo, correndo bem com ele, ele pode passar aí de 72 horas, que é o prazo estipulado, tá? Ele fica normalmente 72 horas, mas se o paciente for ruim de acesso, ele pode permanecer um pouco mais se não tiver nenhum tipo de infecção ou sinal flogístico ali naquele acesso, certo? Posteriormente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos realizar a lavagem das mãos, porque terminamos de um procedimento ali com o paciente. E aí nós vamos seguir para o postinho de enfermagem com nossa bandeja de materiais contaminados, tá? E aí lá no postinho de enfermagem nós vamos descartar esse material, tá? A gente tem os lixos contaminados, temos os lixos de pérfuro cortante, então cada material tem o seu destino correto, tá? Então o destino correto da luva de procedimento, gases, algodão, equipo, máscara descartável, atadura, são tudo no lixo infectante, tá? Ou qualquer outro tipo de material ali descartável utilizado ali no paciente, tá? E posteriormente nós temos que descartar o lixo de pérfuro cortante, que seria o abocate agulhado lá que a gente utilizou no procedimento, ou um scalp, certo? Esse material, ele tem que ser descartado diretamente em caixa de pérfuro cortante, tá? É uma caixa de parede rígida, tá? Como essa daqui que eu tô mostrando para vocês. Ela tem uma capacidade, tá? Ela tem uma linha tracejadinha aqui, não sei se vocês conseguem visualizar. Então essa é a capacidade máxima permitida
da caixa de perfuro cortante. Quanto que é essa capacidade? 2/3, tá, pessoal? 2/3 da capacidade. Dentro dela também, ela tem um plástico para que evite que fluidos ou líquidos extravasem dessa caixa e contaminem o meio ambiente. Ela é de parede rígida, então ela também evita a perfuração do profissional durante a manipulação dela. Sempre que for manipular ela, manipular pela alça, tá, pessoal? Para não correr risco de perfuração. E para a próxima aula, então, a gente vai diretamente para a técnica de punção venosa e os tipos de abocate ali, de catéteres a ser utilizados aí na punção. Certinho? Tenha um ótimo dia e obrigado, até a próxima aula.